Meu caro Edu Panzi, vitória justa, Edu? Justíssima a vitória da seleção brasileira. Foi melhor praticamente o jogo inteiro, né? O Brasil teve dificuldade nos 15 minutos iniciais. Primeiro que toma um gol com 1 minuto de jogo, né? Eu não vou chamar nem de apagão, porque não tinha nem acendido ainda. Numa total falta de concentração, o Brasil desligado, não pode começar um jogo de eliminatória de Copa do Mundo desligado. E foi o que aconteceu. Muito espaço pelo lado do Abner para não chegar, não encostar no Loyola, o lateral direito do Chile. Ele faz o cruzamento e aí a turma dormindo, principalmente o Danilo. O Danilo olha pro Vargas, quando vira a cabeça o Vargas já está atrás dele e ele simplesmente não sobe. E o Vargas sobe sozinho para fazer o primeiro gol com 1 minuto, aí dá uma desmontada na seleção brasileira. Tudo que você planejou, você tem que fazer o contrário. E acho que a ansiedade tomou conta nesses 15 minutos iniciais. Chile ainda teve uma outra oportunidade num chute de fora da área, em que o meio de campo do Brasil deu muito espaço, tanto o André quanto o Paquetá. Mas a partir dos 15 minutos, quando o Brasil finalizou pela primeira vez no jogo, aí parece que as coisas entraram no eixo. O Brasil colocou a cabeça no lugar, passou a pressionar. O Dorival hoje utilizou uma saída com 3 jogadores. O Danilo virando um zagueiro na saída, 2 volantes à frente dessa linha de 3, Paquetá e o André. O André eu não gostei, talvez tenha sido o pior jogador do Brasil no jogo hoje. O Paquetá tomou um cartão amarelo muito cedo, não fazia um jogo ruim, mas estava amarelado. E aí o Dorival, no intervalo, opta por tirar os 2. Tira Paquetá e André para colocar o Bruno Guimarães e o Gerson. Só que o que mudou o jogo foi o gol do Brasil no finalzinho, né? Se o Chile fez no primeiro minuto, o Brasil fez no último minuto da primeira etapa, quando já merecia, já havia construído outras oportunidades. E numa das poucas vezes em que o Savinho recebeu uma bola no 1 contra 1, ele conseguiu dar uma pedalada e dar assistência para o Igor Jesus, que é centroavante, antecipa o zagueiro e faz 1-1. A partir do momento que o Brasil empata o jogo, o Chile se abre, volta para o segundo tempo tentando ir para cima. Nos 10 minutos iniciais do segundo tempo, o Brasil teve pelo menos 2 chances claras, acabou não marcando. Depois o Chile dá uma equilibrada, o Brasil baixa um pouco, começa a cansar, e aí a gente já chamava atenção, né? O Chile tá indo para cima, tá desorganizado, é um time que dá espaço. Talvez seja a hora do Dorival, que já trocou os volantes, já mexeu lá na frente colocando o Luiz Henrique, arriscar um pouco mais. Tira o Abner, que não fazia um bom segundo tempo, errava demais, coloca mais um atacante. Se tiver que defender com linha de 4, um dos volantes baixa e tá tudo certo. O Chile não leva tanto perigo. Só que o Dorival demorou muito, né? Falei isso, tinha o quê? 20 minutos do segundo tempo. Ele foi fazer essa alteração com 40. Ainda deu tempo. Quando ele mexe, falei, ainda falta pelo menos uns 10 minutos com acréscimo, dá tempo. E deu, cara. Uma jogada do Bruno Guimarães pelo meio, ele acha o Luiz Henrique, e aí a categoria, a diferença do jogador brasileiro pro restante, né? Muita qualidade técnica, o improviso, o Luiz Henrique traz pra perna esquerda, entra na área e bate no canto direito do bracinho de motorista de Kombi, o nosso glorioso Cortez, goleiro do Chile, e ele, nos 2 gols, cara, ele não estica o braço, é impressionante. Não tava muito afim de saltar na bola, não. Não sei se tá com algum problema para esticar o braço, e aí o Luiz Henrique não tem nada a ver com isso. O Brasil faz o 2-1 e merecido. O Brasil já merecia, foi o dono do jogo, tem um primeiro tempo com 76% de posse de bola. Essa posse caiu um pouco na segunda etapa, até porque o Brasil empatou o jogo, mas foi o dono da partida, até demorou para fazer o segundo gol, acho que esbarrou um pouco na criatividade, né? O Brasil tem muito volume, pressiona muito, mas cria chances claras mesmo. Ainda tem dificuldade para criar. O Cortez, as bolas que foram, entraram. Poderiam ter ido mais bolas no Cortez, só que o Brasil teve dificuldade para finalizar na direção do gol. Mas o 2-1 é o suficiente, o Brasil soma 3 pontos, sobe na tabela, tem um adversário muito acessível na próxima rodada, seleção peruana, é vencer e aí sim dar uma respirada. E dar a respirada que eu falo não é só na tabela, não. É nas cobranças, na pressão, até pro Dorival colocar a sua ideia mesmo, trabalhar com menos pressão, ter mais tranquilidade para montar a sua seleção brasileira. Cirilo. Oi, Edu Panzi. O Hugo trouxe a sequência da seleção brasileira. Se hoje você me perguntasse, Edu, você prefere jogar com a Venezuela na Venezuela ou com o Uruguai aqui? Qual que é o mais difícil? Hoje eu escolheria, se fosse para... escolhe um adversário, eu escolheria o Uruguai aqui. O Uruguai tá numa crise danada, né? E a Venezuela tá uma carne de pescoço.
Hoje empatou com a Argentina. Ela não ganha, mas ela não perde também, né? Muito empate, né? Não, e não é um time ruim, cara. A Venezuela melhorou muito, o Uruguai passa por uma fase daquelas... É jogador reclamando de treinador, o clima lá não tá dos melhores, né? O ambiente não é dos melhores na seleção uruguaia, mas até chegar nisso, tem a seleção peruana na próxima semana, no Mané Garrincha, e aí não tem desculpa não. É ganhar. É vencer bem, convencendo. Tomara que o torcedor de Brasília e da região ali compre a ideia, encha o estádio. Tá carente de futebol, uma região muito carente de futebol, né? O brasileiro adora, então se a seleção brasileira indo ao Mané Garrincha, que tenhamos um bom público e que o Brasil conquiste uma grande vitória diante de uma seleção peruana que vai de mal a pior também. É verdade, Edu Panzi, explicando a situação do Uruguai que o Edu destacou. Luiz Soares, que se aposentou da seleção, Luizito, o maior ídolo da história da seleção uruguaia, deu uma entrevista recente essa semana afirmando que a relação dos atletas com Marcelo Bielsa é péssima. O cara não dá nem bom dia, que o Soares um dia foi reclamar com ele, conversar com ele, né? Sobre situações que estavam incomodando o grupo, falou durante 3-4 minutos, o Bielsa terminou com obrigado, Luiz, e foi esse o diálogo só. Então, até o Canóbio depois confirmou também, Canóbio que não é mais convocado pela seleção por conta também dessas questões de relação. O clima não tá legal e amanhã o Uruguai vai enfrentar a seleção peruana. Se o Uruguai perder pra seleção peruana, pro Peru amanhã em Lima, nós vamos entender que a situação de bastidores realmente tá bastante complicada. Essa não tenha dúvida, né? E dizem que o Sampaoli é da escola do Bielsa, né? Aí deu pra entender. Assim, é uma brincadeira, obviamente, mas é porque o Sampaoli é que todo mundo fala da dificuldade do dia a dia com ele, que não dá bom dia pra um monte de gente. Eu acho 2 baitas treinadores. O estilo de jogo, o modelo de jogo, são 2 caras que são da prateleira de cima, mas que são de convívio muito complicado, agora estourando essa situação do Bielsa lá no Uruguai e o do Sampaoli aqui no Brasil, foi assim no Santos, no Flamengo e aqui em Belo Horizonte no Atlético. A gente tinha notícia diária de um cidadão que não abria muitos sorrisos no dia a dia, vamos dizer assim. Vamos chamar personagens. Luiz Henrique, autor do gol da vitória, falou há pouco à TV Globo. Vamos ver o que disse o atacante do Botafogo, decisivo pro Brasil. Fico feliz de ter essas lendas aí do Botafogo que foi campeão aqui nesse campo aqui, e essa camisa aqui representa muita coisa, representa um sentimento muito grande pra gente, porque sabemos de tudo que está acontecendo, mas a gente quer mudar isso, que vamos mudar isso, então estamos começando, primeiro passo com essa vitória, depois temos em Brasília também outro jogo muito importante, vamos representar essa camisa aqui com toda a garra, com todo amor, a torcida pode saber que vamos lutar sempre pela camisa do Brasil, porque somos a primeira seleção que tem 5 estrelas no peito, então vamos defender com todo amor, com todo carinho. Aí o Luiz Henrique, eu falei há pouco das grandes malas que nós temos por aí, né? No mercado do futebol. O Luiz Henrique é um cara que transmite ser muito gente boa e entende muito o que ele tá passando no momento. Quando voltou ao Brasil, se emocionou bastante na primeira entrevista ao Botafogo, sempre fala da importância do momento que ele tá vivendo. E o cara tá agora da seleção brasileira e metendo gol, cara. E joga demais. Muito bom jogador. É muito bom jogador, e eu tava prestando atenção na resposta dele, ele inicia a resposta. Ele não citou o nome, não falou o nome, deve ter aparecido na pergunta, mas referindo a Garrincha, né? Sim. Que ele falou da satisfação de brilhar no estádio em que o Garrincha do Botafogo brilhou em 1962, falava isso no pré-jogo, né? Do quão histórico é o Estádio Nacional do Chile, de Santiago. O Garrincha foi o dono daquela Copa em 62 e, cara, 62 anos depois, 2 botafoguenses brilham no Estádio Nacional do Chile, o Luiz Henrique, que nós ouvimos agora, e o Igor Jesus. Vamos ouvir também Igor Jesus, mais um que falou aos amigos da TV Globo, e a gente traz agora aqui na Itatiaia. Ele fez o primeiro gol dele, primeira vez centroavante da seleção brasileira, Igor Jesus, aqui na Itatiaia. Boa noite, muito feliz pelo gol, parabéns também a todo o grupo que se entregou do começo ao fim. Durante a semana nós tínhamos trabalhado muito bem, hoje conseguimos colocar em prática o que nós trabalhamos, e feliz pela vitória.
Aí o Igor Jesus, o Edu, me parece que o Dorival Júnior, quando começou o trabalho dele, ele queria o Pedro como centroavante. Queria uma referência, queria um centroavante de fato, cara maior, que consegue segurar espaço, consegue fazer pivô, consegue brigar um pouco mais ali. O Igor Jesus pode ser esse cara, essa solução para o momento? Acho que é uma ideia paliativa, né? Uma solução ali que ele encontra no momento, porque eu concordo com o Dorival, o Pedro seria o meu centroavante também. Cara, um jogo como foi o primeiro tempo, que você toma um gol com 1 minuto e que seu adversário se fecha e essa bola começa a circular na área, você tem que ter um centroavante, né? Você tem que ter um cara que é especialista, que tem porte físico para brigar com o zagueiro, altura, e o Pedro tem tudo isso, além de ser um exímio finalizador. Poucos jogadores finalizam como o Pedro, que lamentavelmente, servindo a seleção brasileira no treino, acabou se lesionando seriamente e tá fora da temporada, e ele vinha fazendo uma temporada espetacular pelo Flamengo. E aí o Dorival tem que arrumar soluções. E pro momento, encontrou no Igor Jesus a solução e que deu certo. Ele faz um gol de centroavante, um gol de cabeça, de dentro da área, antecipando o zagueiro, como o Dorival esperava do seu centroavante, ali atrás do Pedro, como apostou no Igor Jesus, e deu certo para esse gol de empate da seleção brasileira. Acertou o Dorival. Boa, vamos analisar as escolhas do Dorival para o jogo de hoje. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, depois Abner. Aliás, Abner, depois Gabriel Martinelli, né? O Abner foi o lateral titular e no finalzinho, aos 40, essa alteração que você já citou, a entrada do Martinelli para atacar realmente sem ser lateral, Edu. Alguns jogadores aqui eu acredito que não seriam as opções, né? Caso não tivesse tantos cortes, né? Na seleção brasileira, Militão, própria Arana. Mas eu acho que o comportamento defensivo da seleção, à exceção do primeiro lance do jogo, o comportamento decisivo acabou sendo bom, seguro. O Danilo, quando o Brasil foi para cima, ele participou muito da fase ofensiva, mas fez uma saída de 3 como um terceiro zagueiro, o que ele tem feito também na sua carreira, né? Ao longo dos últimos anos na carreira, só que na seleção fazendo pelo lado direito. Marquinhos e Gabriel Magalhães fizeram um jogo muito seguro, gostei do Gabriel, para mim foi o melhor da defesa do Brasil, e o Abner fez um primeiro tempo melhor que o segundo. Na segunda etapa passou a errar mais, eu acho que o Dorival demorou um pouquinho para arriscar, para tirar o Abner e colocar o Martinelli, que deu mais opções ofensivas ao Brasil e que dificultou mais a marcação chilena no jogo. Com mais atacantes, o Brasil teve mais opções e acabou chegando ao seu gol. André, depois Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, depois Gerson, Rafinha começou e terminou o jogo. E você pega a dupla de volantes que começou André e Paquetá e a que terminou Gerson e Bruno Guimarães, eu acho que o pior de todos eles foi o André. O André não fez um bom jogo, jogou o primeiro tempo e jogou mal, cometeu erros na saída, alguns erros bobos de passe. Acho que o Dorival mexeu bem. E a saída do Paquetá, na minha visão, foi muito mais pelo cartão amarelo que ele tinha e por já ter feito uma falta, né, matando um contra-ataque do Chile. Seria um risco muito grande mantê-lo no jogo e ficar com um a menos. E aí o Dorival tira os dois volantes, coloca o Gerson e o Bruno Guimarães. Os dois entraram bem, Bruno Guimarães participou do segundo gol, foi dele a assistência pro Luiz Henrique. Os dois entraram muito bem. Rafinha jogando mais centralizado, né? Ele e o Rodrigo jogaram um pouco mais centralizados no jogo. Quem abriu o lado esquerdo foi o Abner no primeiro tempo. Quem abriu o lado direito foi o Savinho. Gostei do Rodrigo. Acho que o voto do Wellington é simbólico pelo bom jogo que fez o Rodrigo. E o Rafinha, no segundo tempo, teve algumas chances tendo espaço. É um jogador que vive um bom momento e merece ser titular pelo momento que vive no seu clube hoje na seleção brasileira. O Savinho, que você citou, foi substituído pelo Luiz Henrique, o Rodrigo começou e terminou o jogo, e tivemos também a troca no finalzinho, na reta final, né, digamos assim, do Igor Jesus pelo Endrick. O Endrick entrou meio sumido, né? Eu acho que o Endrick precisa, ele é jovem, claro que está sendo hoje orientado por um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, que é o Carlo Ancelotti. Ele precisa ser orientado. O Endrick, esquece esse negócio de ficar trombando, joga mais bola, tem muita categoria, é muito técnico, é bom finalizador, tem porte físico, por isso talvez abuse disso, mas entrou mais apagadinho. Gostei mais do Luiz Henrique, não só pelo gol, mas pelo trabalho que deu pelo lado direito. O Rodrigo já elogiei aqui, jogou do início ao fim e foi dos melhores jogadores da seleção brasileira.
é muito participativo, chama a responsabilidade, chama o jogo para si. Savin teve muita dificuldade, jogador muito leve, jogadores chilenos levando vantagem em algumas jogadas ali de contato físico, mas na chance que teve do 1 contra 1, deu uma assistência pro Igor Jesus, o gol do empate. Savin, naquilo que sabe fazer, fez muito bem. Tem nota pro Dorival Júnior hoje, Edu? Eu acho que é uma nota melhor do que nas últimas rodadas. Acho que uma nota, vamos lá, nota 7 pro Dorival Júnior. Quase que eu fui no 6,5 pela demora em tirar o Abner e colocar mais um atacante. Mas ele virou um jogo, começou perdendo com 1 minuto, a culpa não é dele, né? Você toma um gol com 1 minuto, o técnico não é o culpado. O culpado é quem tá em campo, que não entrou ligado na partida. Mas o Brasil foi resiliente, o Dorival foi fazendo as alterações, acho que mexeu bem no intervalo. Demorou um pouquinho para mexer no segundo tempo ali para colocar o Martinelli, mas nota 7, acho que é uma boa nota. Passou, tá na média. Este é Edu Panzi, comentarista Itatiaia.